meu. E eu ia comprar, agora estava com dinheiro guardado, né? Mas a gente trocou a nossa casa e meu dinheiro foi tudo e tá. Falei assim, manda mais que agora vai precisar, né? Falei assim, não, vou dar a casa bonita, mas sim, é só com a cama só, né? Não tá móveis. Então o nosso recurso está acabando aí, mas eu falei assim, vou gastar o dinheiro do violão, o sonho vai ser. Mas eu vou investir meu violão na vida dela, o violão que eu amo. Meus alunos de violão adoram meu violão, né? Queriam, é tão gostoso de tocar esse violão, mas eu quero dar para ela, porque ela já está tocando bem. Né? Eu sonho com a ministra aqui na frente, né? Tocando a gente aqui. Amém, filha? Então sobe aqui como é que eu dar o violão para você. Só pode tocar louvor nesse violão. Se tocar outra coisa, queima na hora. Amém, né? Sobre a campanha do agasalho, você tem até dias 1/7 para fazer a sua música, tá bom? Essa aí, né? E você me colocar, você colocar essa pé, por favor, na tela aí também. Porque nós temos aqui o Eric está aqui, já esteve um tempo conosco, depois desapareceu, mas agora voltou. Mas hoje ele podem se assentar, por favor. Eu quero considerar hoje algumas coisas que nós já temos recebido, mas de chamar a atenção para uma peculiaridade muito forte e que talvez, muito embora sendo forte você, como igreja, como indivíduo, como servo de Deus, você não está se dando conta. Eu quero começar dizendo o seguinte, que um novo tempo tem chegado à vida da Betel, à sua vida, à nossa vida. Amém. E, consequentemente, vai influenciar a vida dessa cidade. Por que eu digo novo tempo? Eu não quero começar lá no início do ano, mas quem sabe nós poderíamos tomar como exemplo, como indicação, para a gente começar a compreender o propósito de Deus, começando pelos famílias, que foi bem pertinho. Foi agora no mês de abril. E ontem nós tivemos o privilégio de ter o pastor Bertelli conosco outra vez. Que riqueza de compreensão, de revelação da palavra que nós temos alcançado. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Não pense que todo mundo percebe estas coisas. Mas eu estou no Senhor. Eu quero me arriscar a dizer que até você que está acompanhando há muito tempo, talvez ontem, como alguém disse uma ocasião para mim, pastor, o senhor falou, e entendi por lufas. Porque como nos foi passado, uma clareza muito grande, nós esforçamos muito, eu tenho tentado, na minha pequena compreensão das verdades de Deus, passar isso para você, passar para a igreja, que nós queremos entender as coisas de Deus com a nossa mente, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, até evoluída, porque nós estudamos um pouco mais, mas não é por aí. Este não é o caminho de Deus.
não é a capacitação, né? Não é a minha inteligência que vai conseguir absorver as intenções de Deus, se não for revelada pelo Espírito. Mas para isso, eu preciso estar preparado, eu preciso estar desejando. Algum tempo atrás, eu me lembro que nós sempre dizíamos, por ocasião da preparação para ser, crie expectativa no seu coração. Mas não deveria ser só para ser. Nós precisamos criar expectativa para as reuniões de célula. Nós precisamos criar expectativa para o ensaio do louvor, para o ensaio da dança. Nós precisamos criar expectativa no nosso coração para a celebração de quinta-feira. Mas nós só marcamos o domingo, porque o domingo tem muita gente, como se muita gente fosse abrilhantar a celebração no nosso espírito. Não é assim que Deus pensa, mas Ele está nos trazendo entendimento dessa natureza. Porque hoje eu quero que você acorde para isso. A intenção de Deus, Deus está nos levando a começar a nos preocupar, já não é de agora, mas pela cidade, olhando para a cidade. Parece que não é nada. Talvez você ache que isso deveria ser um serviço do governo ou do município, mas o que a igreja tem feito, não é de agora, esse ano é o primeiro, né? Essa limpeza no colégio, a expectativa também de fazer em outros lugares. Nós não podemos fazer tudo, mas alguma coisa nós podemos pontuar isso. Eu tenho a impressão que o Ezequias tinha já falado isso aqui na igreja, não sei, mas ontem, quando ele me falou dessa senhora espírita e que abriu mão do seu colar valioso, porque R$6.000 não se joga fora facilmente, joga? Se você for jogar, eu vou te dar o meu endereço ou minha conta, que vai ser bem-vindo. 6.000 vidas não se joga fora. Mas por que essa mulher abriu mão disso? Eu não sei se alguém falou com ela de Jesus. Talvez tenha dito: Jesus te ama. Acho que a gente nem usava esse termo ainda, né? Quando foi feita a primeira limpeza lá. Não, eu digo assim, que a gente começou a usar Jesus te ama. Mas alguém, quem sabe, deve ter falado com essa mulher. Mas se ninguém falou, ela observou na reação, né, de quem estava por ali. Você começa a observar o seguinte: como Deus começa a impregnar a presença dele em toda e qualquer atividade. Ah, mas não é espiritual. Não é espiritual, mas tem um cuidado da revelação, do cuidado de Deus, da intenção de Deus, dos propósitos de Deus. Quando você abre o livro de Levítico, o que você encontra? Instruções das mais variadas para a limpeza, inclusive do acampamento. Mas tinha limpeza corporal também, embora passaram 40 anos, né, bebendo água dos milagres de Deus. Certamente o banho não é esse banho que você toma na sua casa, mas Deus revelou ali a preocupação dele com respeito à limpeza. Nós não admitimos que, infelizmente, lamentavelmente, talvez nós tenhamos culpa nisso, mas esses mendigos que andam aí na rua ou na estrada é muito comum, com um saco nas costas, todo sujo, descalço, né? Se você chegar perto dele, você vai ver que a craca dele já é de anos, ele nunca tomou banho na vida dele, ou se tomou tem algum tempo. Nós imaginamos o seguinte: que uma pessoa natural, uma pessoa normal, ela não anda como aquele homem, não anda como aquela mulher. Mas é impressionante que a gente vê mais homens. E nós logo classificamos: tem um demônio. É possível que tenha mesmo. É possível que haja uma ação demoníaca. Porque para andar sujo, fétido, sem cortar o cabelo, sem fazer a barba, no caso do homem. Eu me lembro, eu estava chegando no seminário, os colegas lá pegaram, o mendigo passava sempre em frente do portão do seminário.
um dia decidiram, um dia antes, né? Decidiram, vamos dar um banho nesse homem, vamos uma roupa para ele. Alguém já sabia mais ou menos a altura dele, roupa, camisa, calça, cueca, né? E levaram o homem para o seminário, escondido do diretor, né? E deram um banho com água e sabão nele, fizeram a barba dele, tinha um lá que era cabeleireiro, cortaram o cabelo dele, deram um sapato para ele, deram comida para ele. E essa parte foi a mais difícil, mas conseguiram dar comida para ele, escondido, mas deram comida. E falaram com ele de Jesus, ministraram, e eles esperavam que haveria uma transformação. Não houve mudança. Menos de 2 meses ele estava tal qual era antes. Um pouco mais limpo, porque a sujeira não tinha grudado nele. O que faz uma pessoa viver nessa dimensão, nessa miséria? O que faz uma pessoa viver, né, sem se cuidar de si próprio? Nós imaginamos, há um demônio atrás disso, mas a presença da igreja, você talvez não sabe, você não avalia, você, como nós ouvimos ontem, quem veio aqui, né? Você só age nessa área da sua vida. Mas quem sabe, meu lado, começa a partir de hoje, deveria ser a partir de ontem, né? Depois da celebração. Comece a olhar no seu setor de trabalho, lá na área onde você funciona, as coisas que aconteciam antes e que não acontecem mais, as coisas que estão sendo transformadas, estão sendo mudadas, e você não teve liberdade, ninguém foi lá pregar a palavra, não foi dada essa chance, mas a presença de Jesus na sua vida, ela altera o ambiente, assim como nós sentimos. Talvez você já tenha tido a experiência, uma pessoa endemoniada quando chega no ambiente, né, arrepia todo mundo sabe que tem alguma coisa estranha na vida desse homem. As pessoas também notam que tem coisa estranha na nossa vida, mas uma estranheza de bom. Mas que bom que você veio hoje, ainda mais quando você falta um dia. Eu não sei quem comentou aqui a respeito disso, né? E é muito comum as pessoas dizerem mais ou menos assim, né? Mas que bom, você faltou ontem, foi tão ruim aqui no lugar, foi tão ruim a sala, foi tão ruim, nós não desenvolvemos o nosso trabalho, não conseguimos caminhar. Mas que bom que você veio hoje, e não eles darem graças a Deus, porque você nem vai voltar mais no trabalho. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Tudo que nós temos recebido, Deus está ampliando, né? E ontem, aquilo que nós temos ouvido nesses dias, não foi relatada em profundidade, mas algumas coisas foram salientadas. Ezequiel 47, as águas profundas. Eu não sei se você observou que a única citação que foi dada foi só sobre as águas profundas. Aqueles outros 3 itens que nós já conhecemos a respeito das águas, né? Que bate nos artérias, bate no joelho, né? Bate no peito, né? Até aí isso não foi comentado, porque a intenção de Deus é nos levar para o 4º nível de água, as águas profundas. Fale com o seu irmão, diga para ele assim: olha, mesmo que você não esteja entendendo, mas a intenção de Deus com a sua vida é te levar às águas profundas. Fala para ele isso agora. Se for sua esposa, seu esposo, fale para ele também. Por que águas profundas? Porque nos dá a ideia da plenitude aonde Deus quer que nós cheguemos, aonde Deus quer nos levar, aonde Deus quer nos conduzir. Porque enquanto eu estou, as águas estão dando no tornozelo, nos artérios, como diz algumas traduções, eu sou dono da situação, eu estou pisando no lugar firme, eu conheço o lugar. Se vem nos joelhos também, ainda eu estou comandando. Se vem até o peito, a cintura, eu ainda estou comandando, eu estou sentindo o local. Mas o 4º nível aqui de Ezequiel, que eu gostaria de ver com você, ele vai mais além. Olha o que diz o verso 3. Saiu aquele homem, 47:3. Aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, ou seja, 500 metros,
e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. De vez em quando a gente fica tão eufórico, né? Quando as águas vêm pelo tornozelo, a gente cai no chão, a gente rola e vê uma alegria. Águas nos tornozelos. Tem alguns que têm a felicidade de que essas águas subam um pouco mais, né? Então essas águas davam pelos tornozelos. O verso 4 diz assim: mediu, mas viu e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu, mas viu e me fez passar pelas águas. Você pode ver que ainda está passando, ele está sendo conduzido, ele está, embora com o anjo ali conduzindo ele, mas ele está sentindo os pés pisando em lugares firmes. E agora vem o verso 5: mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam se passar a nado, rio pelo qual não se podia passar, só a nado, não dava mais pé. Ou seja, agora dependia realmente, plenamente, da ação e da vontade de Deus. Mas tem algo que nós precisamos, já foi comentado, mas é importante a gente considerar nessa noite. Olha comigo aí na sua Bíblia, dos versos 6 até o verso 9, depois nós saltamos para o verso 12. Olha o resultado por onde estas águas passam, onde elas atingem, a transformação que ela traz, a transformação que ela faz. A partir do verso 6, diz assim: e me disse: viste isto, filho do homem? Observa que o Senhor está chamando a atenção do profeta, dizendo: você viu. Se ele dissesse você sentiu, também era bem claro, mas porque agora ele vai comentar alguma coisa mais para este profeta, ou seja, para o profeta Ezequiel. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Acho que todos vocês sabem, né, ou já viram, já ouviram alguma coisa a respeito do Mar Morto. A densidade do sal é tão grande que você pode boiar em cima daquelas águas. Eu estive lá 2 vezes. Não entrei na água porque nenhuma nem outra eu fui preparado. Minha esposa queria que eu entrasse. O que você não vai? Eu quero tirar uma foto sua. Eu falei: eu não vou. Estas águas do Mar Morto, porque essa é a referência, elas serão saudáveis. E veja o verso 9: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. Onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as águas do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Esta não é uma água comum. Nós vamos tentar enxergar isso com os olhos do Espírito hoje. Não é uma água comum da qual nós conhecemos e bebemos. Em primeiro lugar, ela sai de onde? Sai de debaixo do trono de Deus. Se você ver a partir do verso 1, está dito isso lá. Agora eu quero saltar e trazer você para o verso 12. Junto ao rio, as ribanceiras de um lado, de um outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para comer. Você observa que estas águas não só preservam as existentes, mas faz também nascer aquelas que não existem. E é interessante, dá fruto para se comer. Não fenecerá, não perecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto,
nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas que saem do santuário, porque são águas que saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Igreja, meu amado irmão e irmã, nós estamos sendo curados e motivados a crer. Eu vou lhes passar, o irmão me chamou aqui hoje, até falou: irmão, isso não me falou isso, alguma coisa. Eu falei: não. Eu tive um sonho com o Senhor, porque neste sonho o Senhor mandava eu segurar nas suas mãos e orar pela sua saúde, e Ele te curaria. Eu falei: então agora segura aqui na minha mão. Provavelmente, se disser o nome dele aqui, só se ela dizer que vai reconhecer, você não conhece. Pai de dois moços muito especiais que nós temos aqui. Você talvez não reconheceu. O que eu enxergo nessas coisas? Deus ampliando a visão da igreja. Deus fazendo você crer que você, como foi dito, você acha que você é limitado, que você não serve para nada, alguém te falou alguma coisa dessa natureza, e você absorve isso, e você não tem condições de fazer nada. Mas Deus começa a mostrar que você pode, porque tudo que é feito nele, as coisas acontecem. O fato de eu ser pastor e eu simplesmente orar não quer dizer que vai curar você. Se o Senhor não manifestar com a sua graça, se este rio não estiver fluindo na minha vida, não vai acontecer nada. Essa palavra de hoje será morta para você, ela não terá nenhum significado, mas eu tenho certeza que ela vai mexer profundamente na sua vida, como tem mexido em outras ocasiões, e o que nós ouvimos estes dias e também no dia de ontem. O que é que nós estamos querendo passar para o irmão e para a irmã? Se você olhar esses de 6 a 9, depois do verso 12, você vai constatar, em algumas traduções diz assim: águas purificadoras e águas restauradoras. Águas purificadoras, repita comigo: águas purificadoras, e águas restauradoras. Aí na tenda, águas purificadoras e águas restauradoras. O que nós estamos vendo nesses dias? Exatamente isso. E a restauração. Agora, provavelmente, muitos aqui ontem não foram abençoados porque confiaram, quem sabe, apenas no pastor Bertelli. Não vem precisa de orar nem nada, que as coisas vão acontecer. Aconteceram. Pode ser que para você não tenha acontecido coisa alguma. Esses dias nós temos ouvido, na verdade, essa semana que terminou ontem, nós tivemos no encontro da rede e nós ouvimos algo muito especial que você ouviu ontem e você ouviu anteriormente. Falar em línguas. Do seu interior fluirão rios de água viva. Estas águas. Eu tenho inveja do meu netinho do Breno. A sala de aula, com os colegas, batendo a bateria em casa. Talvez de vez em quando você vem brincando aqui, depois sai falando línguas. O professor mandou chamar a Jair e dizer: mas que negócio é esse que seu filho fica falando daí, eu não entende nada. Posso dizer aqui, Jair? Você disse hoje. A Jaísa disse que um dia desse ele estava demais. Não falando pelos cotovelos, mas falando em línguas estranhas.
E ela o repreendeu acho que umas 2 ou 3 vezes. Depois ela se deu conta, foi pedir perdão a ele, porque na inocência dele, o que ele está falando está vindo lá de dentro. A primeira vez que eu deparei com ele falando línguas, 2 anos e meio, eu falei, mas será? Eu fiquei incrédulo, mas fiz com Maria, na prudência, né? Eu vou aguardar. Depois um dia, se não me fala a memória, eu brinquei com o Marco, falei, Deus ungiu o Breno. Ele não está falando para imitar, ele não está repetindo. Como criança, ele brinca, né? Corre para lá, corre para cá, e às vezes você vê ele correndo falando línguas. Porque como nós ouvimos ontem, de vez em quando nós temos falado isso aqui, mas como eu sou profeta pequenininho, vocês não dão atenção, né? É que nós imaginamos o seguinte, por exemplo, falar línguas tem que ser um culto de oração, tem que ter a vida, uma pregação muito poderosa, e o Espírito vem aí sobre mim, aí eu falo línguas. E depois também engole essas línguas e vou para casa, eu não falo mais. No meu trabalho eu não falo. Meu ambiente poderia ser desanuviado, poderia ser dispersa as trevas, se eu estivesse falando em línguas. Você não precisa falar para os outros ouvir. Para ele não está nem aí. A professora que se incomodava, acho que hoje deixa de falar. Não deve se preocupar com ele, mas já não tem ouvido, né, essas observações. Mas igreja, nós precisamos aprender a fluir no Espírito, essas águas que saem do trono. E eu quero chamar a sua atenção aqui para 2 escrituras muito interessantes que você já conhece. Eu estava dizendo que nós só ocupamos em falar língua nas reuniões de oração. E olhe lá, se tiver alguém perto de mim, eu não falo, porque a minha língua é a mesma sempre. Mas a Bíblia diz que existe variedade de línguas. Me permita aqui, Maurício, hoje eu acho que eu te pego pelo pé. Mas eu me lembro de uma ocasião de nossas orações, uma vigília, né? Que o Maurício veio aqui à frente e falou, pastor, eu busquei, está lembrado disso? Variedade, veio uma outra língua que você não falava. Gente, nós temos que aproveitar. Deus deu, você não decora. Deus te deu, você precisa aproveitar isso. O seu homem interior, ele é edificado, ele é fortalecido. Mas antes de ver essa passagem, abra sua Bíblia comigo em João capítulo 7, Evangelho de João capítulo 7. Você conhece muito bem essa palavra, mas ela hoje vai ter uma conotação diferente no seu espírito. João 7, 37 e 38. Olha o que está escrito aí. Eu queria que você interpretasse isso agora, essa leitura, né? Dentro do que está sendo dito aqui. Verso 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A primeira condição para o exercitar das línguas estranhas é o quê? Ter sede. Se você não tem sede, se você não se interessa, se você acha que isso é bobagem, não precisa nada disso, você não vai receber. Não é que Deus não queira dar. Você está com muita sede, alguém quer te dar uma água fresquinha, mas você, não, eu recuso, eu não quero, não preciso disso. É assim que nós fazemos também com as coisas espirituais. Agora veja o verso seguinte: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Por isso que em algumas ocasiões, né,
Ontem, por exemplo, um daquelas rapazes aí que decidiu lá com Jesus, comecei a orar com ele e Deus começou a me mover no estranho. Quando eu vi, ele estava chorando. Será que ele estava entendendo? Acredito que não estava entendendo nada, de nada, absolutamente nada, mas o espírito dele foi tocado. Se a decisão dele foi verdadeira, não sei. Se ele estiver aqui, talvez não venha, ou não tenha vindo hoje, venha outro dia, ou não venha dia nenhum, ou pode passar o tempo. Aquilo será uma marca na vida dele, porque sabe que ele não ouviu uma palavra natural, mas uma palavra que mexeu com o interior dele, mexeu com o espírito dele. E você experimente a partir de hoje, quem sabe toda a igreja essa semana, até aproveitar e orando pelo apóstolo Levi, pelas crianças que vão ser ministradas, pelos pais que nem todos estão no Senhor. Quem sabe nós implantarmos no nosso coração, nós orarmos em línguas essa semana. Meu que puxa. Experimente. Mas eu vou experimentar. Experimente, estou dizendo para você experimentar. Estou liberando para você experimentar. Você não vai estar pecando. Agora você também, cujas línguas enferrujadas já tem aí, quanto tempo que você não fala uma palavra sequer. Mas você não está falando por quê? Porque você enferrujou as suas línguas. Você encaixotou e está deixando lá no armário. Ressuscite elas essa semana. Quem fala em língua sabe, nós não conseguimos mentalizar. Eu não consigo mentalizar a língua que eu falo. Eu tenho uma que é muito comum, eu tenho outras, mas eu tenho uma muito interessante que é o começo. É o abrir fala da comporta. Se você tem esse tipo de experiência como a minha, experimente começar por aí. Olha um outro efeito das línguas estranhas. Eu não quero entrar muito nesse detalhe aqui, outra ocasião a gente pode comentar. Abra sua Bíblia no capítulo 14 agora. De 1 Coríntios. Eu quero te lembrar que nós estamos considerando ainda dentro de Ezequiel 47, o rio de águas vivas, o rio que sai do trono de Deus. E na revelação que Ezequiel teve, ela corria exatamente para o Mar Morto. Mas você pode ver que no final da leitura dá a entender que essas águas atingem não só o Mar Morto, mas o mar que tem a sua característica de água salgada. Se este rio entrar, ele a torna saudável. Este rio entrando na sua vida, fluindo mais a sua vida, aí nós podemos ver, a sua vida não será a mesma, amado. Nós motivamos muito, o Ministério do Louvor motiva também bastante, uma celebração, um culto hoje, a partir de hoje sua vida não será a mesma, mas às vezes ela se torna até pior, porque eu não crio expectativa em cima disso. Como ontem foi ruim, eu acho que hoje também vai ser ruim. Eu não acredito que Deus vai mudar as coisas, que Deus vai transformar. Agora nós temos elementos suficientes, nós somos capacitados pelo Senhor a receber, através da palavra, as instruções como estão recebendo agora à noite, para que a nossa vida realmente não seja a mesma. Olha o que diz aí o capítulo 11 de 1 Coríntios, veja comigo alguns versos. 14 isso. De 1 Coríntios, veja aí o verso
1, 2, 3 e 4. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Se nós não preocupamos nem com as línguas estranhas, mas com profecia, né? Mas aqui está a instrução da palavra. Pois quem fala em outra língua não fala homem. Repita comigo: quem fala em outras línguas não fala homens. Aí na tenda, quem fala em outras línguas não fala homens. Ok. Se eu não estou falando a homens, por que eu vou preocupar com o que eu estou falando? Entendido? Só vi a cabeça do irmão Luiz, só ele que concordou, só ele que entendeu. Se eu não estou falando, se eu estiver falando aqui com o irmão Miro, eu tenho que usar uma linguagem inteligível para ele, que ele possa absorver com a sua mente e possa até procurar me responder. Mas se eu não estou falando a ele, que preocupação que eu tenho? Não estou falando com ele e nem para ele. A Bíblia diz que quem fala em outras línguas fala a quem? A Deus. Essa é uma linguagem coloquial para com ele. Me permita aqui, depois desses dias também, não preciso nem pedir permissão, né? Depois que nós ouvimos do Bertério. Mas todos nós temos uma linguagem coloquial com a nossa esposa. Temos ou não temos? Temos ou não temos? Amém. Acho que ainda estamos meio canhotinhos. Vamos chamar o pastor Bertério. Acho que encontre casais, viu, Claudinei? Um já disse que, ai meu Deus. Veja se isso consegue entrar na sua cabeça. E precisa ser casado, esposa aí, quem está namorando, e namorando em santidade, em pureza. E se você estiver namorando na rola do mundo, a linguagem coloquial mais feia, mais horrenda, né? Promíscua, impura e imunda. Mas a sua linguagem, a minha linguagem coloquial com Deus, porque Deus não é espírito, nós também fomos feitos espírito. A linguagem que Deus compreende, que Deus entende, e aqui é de encontro muito pessoal, muito íntimo com Ele, é as línguas estranhas. Meu Deus do céu, vocês estão aqui, gente? É mesmo? A tenda está aqui comigo? Eu acho que é mais que vocês. Porque vocês não têm resposta. Ou eu não estou conseguindo transferir para vocês o que está no nosso coração. É uma linguagem especial. Deus te deu para você falar com Ele, para você conversar com Ele. Ah, mas eu posso conversar em português? Pode. Mas se eu tenho um acesso mais direto ao coração dele, para que eu vou falar o português? E fica em segredo, embora eu nem sei o que eu estou falando com ele, mas fica em segredo. Nós começamos então a compreender a bondade de Deus, e este rio de água viva, ou rios de água viva, como nós acabamos de ler há pouco, sai do nosso interior. Ele vai para o interior do coração do Paulo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me perdi aqui agora. 14, né? Quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Tem um grupo evangélico que eu acho muito interessante, gosto disso também, né? Assim,
eu estou indo para falar em mistérios com Deus. E ele está certo. Quem sabe você mudaria um pouco, né, a sua motivação para orar. Você pode ir para o quarto, escuta, mas estou indo para o quarto, escuta, vou falar mistérios com Deus. Quem sabe isso vai motivar você mais ainda, né, a falar ou desenvolver o seu hábito de falar em línguas. O verso 3 diz assim: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Não quero entrar nesse detalhe, o nosso negócio é outro. Verso 4: o que fala em outra língua a si mesmo edifica. Sabe por que qualquer vento de contrariedade, aborrecimento, de tristeza, ou de falta disso, falta daquilo, de uma enfermidade que chega de repente na nossa vida, nos abate, nos leva para o chão? No meu entendimento, na minha compreensão, e às vezes eu tenho comentado isso com vocês aqui, falta o meu homem interior ser edificado. Eu uso muito pouco as línguas estranhas. O nosso dia a dia, se nós não habituarmos, ele pode ser roubado. Aquilo que seria bom para nós, mas se eu estivesse exercitando línguas estranhas. Porque tem tempo, tem um momento que você para tomar um café, se o seu serviço tem uma atividade, né, muito forte durante o dia, ou durante aquele horário, mas tem um momento que você para, tem aquele momento que você vai no banheiro, tem um momento que você vai tomar um café, tem um momento que você vai fazer um lanche. Nós sempre temos um momento que poderíamos usar para isso. É claro, seus colegas, né, vai olhar para você, vai ver você balbuciando, na boca fechando, achar que você não está muito certo. Mas que importa o julgamento dele se você está falando, como alguns vão dizer, né, falando com o papai do céu? Qual é o problema? E se te perguntar, você vai dizer: eu estou falando com meu pai. Quem sabe pode ser uma boa arma para começar o evangelismo, dizer: Jesus ama você. Eu disse que nós estamos entrando num novo tempo como igreja. Consequentemente, com a sua vida, Deus vai fazer algumas coisas maravilhosas, como vai fazer também com a minha vida. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia agora, João capítulo 15. João capítulo 15. Oi. Irmãos, às vezes uma coisa rápida, uma dificuldade rápida no serviço, no trabalho, assim, e eu começo a falar em línguas, assim, daqui a pouco a coisa se resolve rápido, assim, sabe? Então é uma experiência que você pode experimentar. Às vezes a coisa está complicada e na hora ali, às vezes está em ambiente ruim de trabalho, né? Nosso ambiente de trabalho é muito dinâmico, muito agitado, né? Fica muito, às vezes, pesado, assim, né? O papel, você sabe, o papel dominado pela maçonaria, então um ambiente terrível. E a gente começa a falar em línguas de rápido, daqui a pouco a coisa parece que já, sabe? Então, dá para você praticar isso, né? Aproveitar bastante. Tem a história de um moço que nós pastoreamos aí em Belo Horizonte. Ele passou uma manhã toda, pode rir se quiser, permita, tentando tirar um parafuso enorme de uma tábua. Mas ele não conseguia. A chave de fenda, por incrível que pareça, ela aconteceu dela sair do carro, de tanta força que ele esteve fazendo durante aquele período. Na parte da tarde ele falou assim: eu vou falar em línguas. E ele já voltou do almoço, falando em línguas, chegando lá, a primeira coisa que ele fez, que ele deu uma rodada na chave de fenda, o parafuso saiu. Você pode até pensar assim, mas ele fez muita força durante a manhã. Eu que vi o parafuso, eu que vi a tábua, eu entendi que, como ele tinha entendido, que Deus interviu mediante a manifestação do poder, ele exercitando línguas estranhas.
vamos exercitar. Você que está parado, você que está acabrunhado na presença de Deus, você que está sem motivação, olha o que diz aqui o capítulo 15 de João 14. Agora nós vamos ter um outro entendimento também dessa palavra que nós já conhecemos bastante. Eu sou a videira verdadeira, já 15, a partir do verso 1. E meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Parece que eu comentei isso aqui, né? Você que diz que Deus não corta, quando é que Deus corta? Quando é que Deus elimina? Quando é que Deus nos tira? Adão e Eva foram tirados da presença de Deus, por quê? Pecado. Deus usou de misericórdia com ele. Você às vezes se torna uma árvore infrutífera, seca. Você não tem alegria de vir à celebração. Os cultos ficam uma coisa terrível de ser engolido. Você começa a olhar para o rosto do irmão, você nunca teve nada com ele, mas você começa a ficar aborrecido com ele por nada. Você fica chateado, brigado com ele, por quê? Você não sabe. Mas que por dentro você secou. Olha o que diz a continuidade do texto aqui. Estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa. Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Nós observamos que estas águas que saem do trono, ela também tem a capacidade de nos limpar, de nos purificar. Línguas estranhas é uma maneira, e eu quero chamar a sua atenção aqui para o verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como é que Deus permanece na minha vida? Como Deus permanece na sua vida? Se nós, eu e você, permanecermos nele. As línguas estranhas nos capacitam para isso, nos levam a uma identificação maior e melhor. Nós passamos a compreender, nós até admitimos o seguinte: eu tive uma compreensão na minha mente. Você teve uma revelação de Deus, porque nossa mente não absorve as coisas do Espírito. É estranho para nós, como nós ouvimos ontem, muito difícil da gente compreender. Mas quando nós desenvolvemos isso no nosso espírito, as coisas são diferentes. Olha o que ele complementa: se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Que primeiro nós tínhamos uma ideia seguinte: dar fruto era ganhar almas para Jesus também. Fruto de pureza, de santidade, de amor, no nosso relacionamento dentro da nossa casa. Sermos justos, esse é um fruto que o mundo praticamente está desprezando. Numa empresa, todo mundo faz coisas erradas, você também é induzido a fazer, e se você não estiver na videira, você faz. Ah, mas qual o problema de levar 6, meia dúzia de lápis para casa? Você está roubando, o lápis não é teu. Ah, mas a empresa tem muito, mas a da empresa não é teu, não foi lhe dado. Um troco vem a mais lá na padaria, mas que bom, Deus está me ajudando, precisava deste troco. Isso é roubo. Seja honesto e diga: olha, principalmente seu caixa, que às vezes a gente é empregado, mas se for o patrão que estiver recebendo o caixa, eu preciso saber que você é honesto, porque no outro dia, quando você for comprar pão outra vez, comprar leite, com certeza a primeira coisa que virá na sua mente, que o Espírito Santo vai trazer: mas não é que eu estou. Vai encostar um bico lá no balcão e vai ficar esperando que a pessoa: mas eu não te dei um troco a mais. Eu acho que deu um troco a mais ontem. Dá a César o que é de César, o que é teu é teu.
Agora, se alguém comete injustiça com você, você pode saber de uma coisa: se tem algo que Deus odeia, é a injustiça. Mais cedo ou mais tarde você será recompensado, ou pela justiça praticada, ou pela sua injustiça que você venha praticar. E é interessante que Colossenses diz que nisso não há acepção de pessoas. Ah, eu sou filho do papai, e aí vem correia brava sobre você. Porque você é do Senhor, Deus não vai te poupar. Porque é injustiça, e Deus não é injusto. E Deus não está criando filhos injustos. Amém? Amém. Repita comigo essa frase: o fluir do Espírito na minha vida me capacita a permanecer ligado na videira. E do seu interior vai naturalmente fluir rios de água viva. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Olha o capítulo 22. Quando João estava escrevendo este livro, o Senhor Deus deu o privilégio de João ver a nova Jerusalém. De Jerusalém João conhecia, mas agora a nova ele não conhecia. A partir do verso 9 vem discorrendo sobre a nova Jerusalém, e no capítulo 22 o primeiro verso diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Vou repetir: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Sabe como eu entendo isso? Porque no final é repetido que a presença do rio da água da vida estará lá. Embora Jesus apareça como Cordeiro, cuja vida estará iluminando a nova cidade de Jerusalém, mas ao mesmo tempo ele é o rio da água da vida. Nós nunca, como hoje não estamos, e nunca ficaremos desamparados. E qual é a linguagem que você acha que você vai usar no céu? Português? Inglês? Francês? Alemão? Vocês já pararam para pensar nisso? Já parou, Elias? Linguagem celestial. Será que línguas estranhas não é um ensaio da linguagem celestial? Porque só Deus entende, só Deus compreende, só Deus traz a resposta, só Deus move os céus para trazer exatamente aquilo que você nem imaginava. Não é assim que a Bíblia diz? Sobre as nossas petições, o Senhor nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. E nós vivemos na nossa mesquinhez. A nossa mesquinhez é resultado da nossa falta de um envolvimento maior com o Senhor. Nós achamos que o nosso envolvimento maior é vir à igreja só. Também vir à igreja, também ir à célula, mas sobretudo praticar aquilo que nós temos ouvido. Amados, e Deus está para fazer coisas extraordinárias. Antes de fechar aqui no outro texto, quero compartilhar com vocês. E até já pedindo, viu, Claudineia? Começa com você lá no escritório. Dia 16 de julho, é uma segunda-feira.
estes pastores que são em número de 12 ou 13, parece agora, que temos estado junto, orado e tem trazido esse resultado que a gente tem ouvido sobre a comunhão. Nós estaremos iniciando aqui 24 horas na torre de vigia. Nós estaremos dividindo, né, esses 12 ou 13 por 24. Dá umas 2 horas e pouco para cada um. Vamos convidar os outros. E depois nós, pastores, estaremos convocando a igreja. 24 horas de oração. Teremos o número, naturalmente, aqui na igreja é mais difícil. E outra coisa que eu quero completar: essa oração ela vai começar aqui na Betel. Nós não temos outro lugar melhor do que aqui. E nós sabemos. Então, a segunda-feira, dia 16 de julho, né, não deve de acontecer nenhuma programação. Aí a Odinete já fica prevenida para não marcar nada aqui. Nós estaremos iniciando essas 24 horas na torre de vigia. E a propósito é muito interessante isso também, porque nesse encontro da rede, o apóstolo Coreiola, ele compartilhou conosco que a rede ganhou um terreno em Israel para estabelecer a torre de oração. Já tem até o desenho dela, uma ocasião, peço para colocar aqui. E nós vamos poder ir para lá e passar dias ou semanas, se quiser. Ela cabe 25 pessoas. Oi? Sim. Acho que é próximo, né, o local, né? Na casa de Obed-Edom, é onde vai ser estabelecida essa torre. E vai ter uma também em Palmas, porque a igreja lá tem um terreno. Inclusive, se vocês quiserem participar, né, eu estarei contribuindo. Ele fez um projeto assim, de 9 meses, um período, uma gestação, e no 9º mês já ter, ou ela estar pronta, ou já ter boa parte dela encaminhada. E os colegas aqui pensaram a mesma coisa antes da gente ter essa notícia. Por que nós não comprarmos, a falar em comprar, um local para nós estabelecermos uma torre de oração? Eu não tenho maiores informações, mas alguns irmãos já têm aqui, né, a informação que tem alguns lugares que já existe, né, torre de oração 24 horas, né, na cidade, e as coisas que Deus está fazendo. E nós sabemos, né, o que a oração tem feito aqui em Paranaguá. Nós, como igreja local, sabemos o que a oração tem feito aqui na vida da Betel, né? Então, acho que isso é um dado novo, importante, para nós considerarmos. Agora, imagine você orando 2 horas ou 1 hora em português. Se você orar em línguas, você vai ultrapassar isso com facilidade. Você não vai ter cansaço. Sua língua não vai ficar presa ao céu da boca porque ficou seca, né? Porque você está falando em mistérios com Deus. Vocês se deram conta ontem do culto? Talvez hoje ele é mais demorado, né? Quando nós estamos debaixo da unção, pareceu, era 11h30 e parece que nós tínhamos que pensa para mim. Parece que nós passamos aqui 1 hora só. Essa foi a impressão que eu tive, o colega me chamou a atenção. Agora, para isso, amados, para que Deus derrame sobre nós toda essa unção, toda essa graça, e Ele venha movendo o nosso coração, e este rio de água viva possa inundar o nosso ser, nós precisamos praticar isso aqui. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3, e eu quero que todos fiquem de pé, por favor. Se
Se essa palavra não tocou em nada no seu coração, mas pelo menos uma coisa eu quero acreditar: você vai sair daqui incomodado, porque você ora pouco e você precisa orar mais. Vote desse jeito. Há uma boa observação que foi feita aqui, né? E eu que não tenho dom de línguas? Na hora que terminar a celebração, vem aqui. Se você ficar acanhado, vá para sua casa e começa a preparar essa semana. É uma semana de consagração. Ore na sua casa. Ah, mas eu não acredito em dons de língua. Ok, aí não tem jeito. Não posso fazer nada por você. Olha algumas recomendações que você encontra aí a partir do verso 1, capítulo 3 de Colossenses. Preste atenção nesta palavra. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Você já ressuscitou em Cristo? Você acredita que Jesus salvou você? Você é nova criatura. Então o que você precisa fazer? Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Só fala línguas estranhas, das mais diversas. Ok? Onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Como é que Jesus e o Pai conversam junto com o Espírito Santo? Podem conversar em português? Pode. Em alemão? Pode. Em hebraico? A língua de Jesus na terra? Pode. Mas eu acredito que eles conversam em mistério. Principalmente quando o Filho está intercedendo por cada um de nós. E esta é a missão dele ainda: interceder, orar, buscar. Nós temos aprendido que as línguas estranhas, né, é uma oração intensa, em que o Pai fica ansioso para ouvi-la de você. Mas não só buscar, mas diz assim: pensai nas coisas lá do alto. Parece que o André Bertelli falou alguma coisa nesse sentido. Não sei se esse texto é um outro. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por que nós travamos com respeito às línguas estranhas? Quem sabe? Porque nós pensamos muito aqui. Por isso, as artes saem do trono, né? Elas tocam o tornozelo, mas eu ainda estou sentindo, eu estou seguro. Toca meu joelho, mas eu ainda estou sentindo o chão, estou seguro. Toca a minha cintura, eu ainda estou sentindo, eu estou seguro. Mas quando não dá mais para dar o pé, eu agora não estou mais seguro. Eu tenho que estar nas mãos do Senhor. Aleluia. Esta é a intenção de Deus com você nessa noite. Mas tem uma terceira coisa que você não consegue aceitar. Porque morrestes. Porque morrestes. Nós ouvimos ontem, tem que matar Marta primeiro. Se você não matar Marta, você não morre nunca. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você tem toda a liberdade. Você está no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Descanse, né? Fluindo no Espírito, através das línguas que Ele tem lhe dado. E se não lhe deu, diga a Ele: Senhor, eu quero isso. Essa bênção é para você. Não me lembro agora, Romanos fala sobre isso, né? Que essa bênção é para você agora.
Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Que Deus, amados, possa abençoar o seu coração, a sua vida, e que você realmente se desprenda, experimente se desprender de você mesmo. Chame, diga ao Senhor para te levar para as águas profundas, porque é lá que Ele quer agir na sua vida, no seu coração, na minha vida também. Em nome de Jesus.